Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, professor Amílcar Falcão, excelentíssimo senhor vice-reitores e pró-reitores da Universidade de Coimbra, excelentíssima senhora diretora da Faculdade de Ciência e Tecnologia, professora Sandra Carvalho, excelentíssimos diretores das várias unidades curriculares, excelentíssimos professores, professores eméritos, estudantes, colaboradores, não docentes, ilustres convidados, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostava de expressar os meus sinceros agradecimentos a cada um de vós por participarem nesta cerimónia. Questionados sobre o que hoje nos une, seríamos tentados a responder, sem hesitar, que estamos aqui para assistir à última lição do professor Dourado, Desafios do Homem Sapiens e a Aldeia Global. No entanto, apesar deste ser o ponto alto desta cerimónia, na verdade não é este o principal motivo de que aqui estamos. O que nos une e que justifica verdadeiramente a nossa presença resume-se a dois motivos maiores: agradecimento e reconhecimento. Em primeiro lugar, agradecimento por todo o empenho que o professor Dourado colocou nas atividades que desempenhou ao longo da sua carreira. Depois, reconhecimento pelo impacto significativo que o professor Dourado teve nas várias instituições em que esteve inserido, em particular no DEI, no SISUC, na vida dos colegas e dos estudantes. O professor António Dourado Pereira Correia nasceu a 16 de março de 1954 na freguesia de Pinheiro, concelho de Oliveira de Frades. Portanto, não é muito difícil de fazer as contas, precisamente 70 anos e 2 dias. Concluiu o ensino secundário em Viseu, em 1972. Posteriormente, aventurou-se pela Universidade de Coimbra, onde obteve a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica em 1977. Tinha então 23 anos. No início da sua vida académica, desempenhou diversas funções docentes, da quais se destacam os cargos de monitor e de assistente estagiário no Departamento de Engenharia Eletrotécnica. Terminada a licenciatura, rumou a França, mais precisamente a Toulouse e à Universidade de Paul Sabatier. Aí dedicou-se de corpo e alma à área do controle automático, área na qual obteve uma pós-graduação, um diploma de estudos avançados e finalmente o grau de doutor em Engenharia em 1983 com a tese Produção de etanol em fermentadores em cascata, contribuição para a modelização, identificação e otimização. Tinha então 29 anos. De volta a Portugal, regressou ao Departamento de Engenharia Eletrotécnica, onde prosseguiu a sua carreira académica, inicialmente como professor auxiliar e depois como professor associado. E, entretanto, passaram-se aproximadamente 10 anos. Estamos agora em 1994, portanto há 30 anos, tem o professor Dourado 40 anos. O ano de 1994 assinala um marco importante na vida do professor académica do professor Dourado e na de muitos que aqui estamos, na qual eu me incluo. Em novembro de 94 é criado o Departamento de Engenharia Informática, que o professor Dourado integra e que se materializa no edifício que hoje nós conhecemos. Então, já como docente do DEI, realiza provas de agregação em fevereiro de 97 e, finalmente, em 2002, é instituído como professor catedrático, posição que ocupa até hoje. Tem, na altura, 48 anos e também não é muito difícil de fazer as contas, foi há 22 anos, bastante tempo. Como docente, o professor António Dourado lecionou um número elevado de unidades curriculares que não tem naturalmente sentido estar aqui a enumerar. Não posso deixar de mencionar a área do controle digital, ou controle automático, que dinamizou de uma forma assinalável quando regressou de França e que veio a desempenhar um papel decisivo no crescimento do DEI. Não posso deixar também de referir que muitos dos que aqui estamos tiveram a oportunidade de fazer parte, de ver desabrochar esta área, período do qual guardamos ainda hoje as melhores recordações. Mais tarde, teve a capacidade de se adaptar às novas realidades e a sua atividade como docente orientou-se para os sistemas inteligentes, aprendizagem adaptativa, sistemas fisiológicos, controle inteligente, entre outros tópicos. É importante referir que, durante a sua vida académica, o professor Dourado participou ativamente na criação e planeamento de novos cursos esses que têm sido fundamentais para o crescimento e reconhecimento do DEI. Assim, além do seu papel ativo nos vários cursos de Engenharia Informática, destacava o papel determinante que o professor Dourado teve na criação de cursos em Engenharia Biomédica, particularmente no ramo de Informática Clínica. Durante a sua vida académica, foi orientadora de um número significativo de teses de licenciatura e de mestrado. Orientou um total de 11 teses de doutoramento. Relativamente à sua atividade de investigação, o professor Dourado foi um dos fundadores, em 1991, do SISUC, Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra. No SISUC, teve um engenho e um grande mérito de ser o fundador do Grupo de Computação Adaptativa, que todos nós hoje conhecemos por ACG, grupo que liderou quase sempre.
Todos nós, no ACG, estaremos sempre profundamente gratos ao professor Dourado. Não tenho a menor dúvida que todos partilham comigo o sentimento de muito do que somos hoje como investigadores lhe devemos. Neste contexto, gostaria de destacar uma das qualidades do professor Dourado que sempre norteou o nosso grupo: a liberdade e a autonomia que sempre permitiu aos seus colaboradores. No ACG sempre fomos donos do próprio seu destino e não tínhamos a menor dúvida. Este aspecto foi fundamental para a diversidade que o grupo hoje apresenta. Como investigador e como membro do ACG, o professor António Dourado tem tido um papel, uma atividade bastante rica do ponto de vista científico. Numa primeira fase, na área do controle digital, foi coordenador de vários projetos de investigação em cooperação com a indústria, tais como pasta de papel, cimento e cerâmica. No âmbito destes projetos, todos nós recordamos com imensa saudade a satisfação e as viagens feitas à Figueira da Foz, a Viana do Castelo, a Sines, a Porto Alegre e a tantos outros locais quando ainda estávamos no Lis, no antigo prédio da Boa Vista. Mais tarde, a sua atividade orientou-se para os sistemas inteligentes e a aplicação a diversas áreas, incluindo a área clínica. Neste contexto, e mais recentemente, desenvolveu investigação em técnicas de inteligência computacional e a sua aplicação a sinais fisiológicos, nomeadamente ao eletroencefalograma, em particular na previsão de crises epiléticas e na gestão de doenças neurodegenerativas. Neste contexto, não podemos deixar de referir que o professor Dourado liderou o projeto europeu Epilepsia, no 7º Programa Quadro, um dos projetos de maior sucesso na sua área, cujo mérito foi amplamente reconhecido na altura pela Comunidade Europeia. Claro que estas não foram as únicas atividades e projetos que liderou ou participou, mas não é possível enumerar aqui todas as atividades em que esteve envolvido. Resumindo, diria apenas como resultado da sua vasta atividade de investigação, é autor ou coautor de um número significativo de publicações, foi organizador e participou em vários eventos científicos e teve um papel bastante ativo na revisão de projetos e trabalhos científicos. Além das atividades académicas e de investigação, o professor Dourado desempenhou também diversos cargos diretivos durante a sua carreira. Foi diretor do Departamento de Engenharia Informática, presidente do Conselho Pedagógico do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, membro eleito da Comissão Científica do DEI, membro eleito do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, foi membro do Conselho Diretivo e da Assembleia de Representantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra também. Além disso, mais do que ser um simples membro de várias instituições, o professor Dourado foi cofundador de 2 instituições na área do controle automático. Foi cofundador da European Control Association em 1991 e foi cofundador e primeiro presidente da Associação Portuguesa de Controle Automático em 1994. Concluindo, o professor Dourado é uma referência do que deve ser um docente, investigador e gestor académico. Em suma, um professor universitário de excelência. Chegamos finalmente ao momento da sua merecida jubilação, à altura que devemos agradecer e reconhecer o impacto significativo que o professor Dourado teve nas várias instituições em que esteve envolvido e na vida daqueles com quem contactou. Assim, em nome da direção do DEI, do SISUC, do NEI, do pessoal docente e não docente, de todos os presentes, e se me é permitido, muito especialmente em nome pessoal, gostava de expressar os mais sinceros agradecimentos ao professor Dourado pela sua dedicação à Universidade de Coimbra, ao DEI, ao SISUC e a todos com quem partilhou a sua vida académica. Todos que o conhecemos sabemos que o professor Dourado demonstrou sempre um entusiasmo e um compromisso com as questões relacionadas com o ensino, de tal forma que o seu conhecimento e a sua capacidade de orientação foram fundamentais para o desenvolvimento académico e pessoal de muitos dos estudantes que com ele conviveram ao longo das várias gerações. E se me é permitido, gostava de agradecer pessoalmente o privilégio de poder ter feito parte deste grupo de estudantes. Em paralelo, é por todos nós reconhecido como um verdadeiro colega, sempre disponível para auxiliar e colaborar em tudo o que está ao seu alcance. E, mais uma vez, eu tenho o privilégio de ter feito parte e de fazer parte desse grupo de colegas. Além disso, as qualidades humanas do professor Dourado vão muito mais além dos limites da sala de aula e das paredes do próprio departamento. Tem sido, muitas vezes, um bom conselheiro e um amigo para muitos de nós. E, mais uma vez, eu tenho o privilégio de poder fazer parte desse grupo de amigos. Terminando como comecei, hoje celebramos o encerramento de uma carreira sem dúvida notável. E estamos aqui fundamentalmente por 2 motivos maiores. Para mostrar o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento pela carreira académica do professor Dourado
e por tudo aquilo que ele representa para nós a nível pessoal. Fazemos votos de que esta nova fase da sua vida que agora se inicia seja repleta de sucessos e que se possa dedicar a outras aventuras. E não tenho dúvidas que a família estará no topo dos seus planos. Finalmente, e agora mesmo para terminar, em nome de todos nós, obrigado, professor Dourado. Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, professor Amílcar Falcão, excelentíssimo diretor do Departamento de Engenharia Informática, professor Jorge Henriques, caros colegas, caros funcionários, caros ex-alunos, meus senhores, minhas senhoras, como devem compreender, as minhas palavras vão fundamentalmente para o professor António Dourado. Caro professor António Dourado, penso que, em primeiro lugar, é justo eu dizer que é com pena que o professor Edmundo não consegue estar cá, porque deve saber que ele estará fora e gostaria imenso de partilhar este momento alto consigo. Não estando cá, ele pediu-me para partilhar, em nome da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, umas breves palavras sobre a sua excelente e brilhante carreira. Claro que serão breves palavras, porque vai ser impossível enumerar aquilo que o colega professor Jorge Henriques enumerou, mas acho que é reconhecido o seu excelente percurso científico, pelo elevado número de publicações científicas de referência, pela sua capacidade de coordenação de projetos nacionais e europeus, bem como pelo seu impacto com reconhecimento internacional. Foi bem muito claro na intervenção anterior. Não menos importante, e também já enaltecido, é o seu percurso académico com intensa atividade letiva no Departamento de Engenharia Informática e no Departamento de Engenharia Eletrotécnica, ambos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Queria também destacar, pelo que me apercebi, pelo seu currículo, a sua dedicação à Universidade de Coimbra como professor, como investigador e como gestor, porque assumiu cargos de gestão e abraçou alguns cargos nos órgãos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. E, nesse sentido, em meu nome e em nome da direção da Faculdade, o nosso muito obrigada e um bem-aja por estar presente nesta Universidade. Obrigada. Bom, eu não me costumo pôr de pé, mas hoje faço questão. Não me costumo pôr de pé, quer dizer, neste tipo de coisas, mas tudo bem. Boa tarde a todas e a todos. Peço desculpas chegar ligeiramente atrasado, mas vir do Polo 1 para o Polo 2 não é fácil e estacionar no Polo 2 hoje também não foi fácil, o que significa que está com imenso sucesso, como se vê. Eu começaria por cumprimentar naturalmente e em primeira instância o professor António Dourado e dizer-lhe que é uma honra e um prazer estar hoje presente aqui nesta sua última lição. Cumprimentar naturalmente a senhora subdiretora da FCTUC, o senhor diretor do DEI. Cumprimentar também os reitores eméritos que estão aqui presentes, colegas, vice da equipa reitoral, professores em geral, a família, que também já percebi que está aqui, a família sua, e cumprimentar e agradecer a presença, e dizer umas breves palavras. Como vocês em geral saberão, eu não faço parte da Faculdade de Ciências e Tecnologia, a minha faculdade é de Farmácia, e portanto não seria seguramente a pessoa indicada para lhe fazer, para dizer as palavras que foram ditas pelo diretor do DEI, naturalmente, relativamente ao seu percurso académico, científico, gestão universitária, enfim, de colega, de mentor, de orientador, de todas essas atividades que foram já descritas, e porque nós conhecemos mais o nosso ambiente onde estamos. E naturalmente que, no meu caso, como já saí do meu ambiente há uns anos largos, fui conhecendo
pessoas e nomes. Há pessoas que eu não identifico a cara, porque também sou mauzito nisso, sou fraquinho a conseguir fazer a relação entre nomes e pessoas. Às vezes, por incrível que pareça, até em amigos e família. Enfim, é um defeito de origem. Mas, enfim, conheço pessoas porque lido com elas, normalmente na questão da gestão, portanto, mais na área de quem está na gestão, desde as faculdades e do ECAFs e outro tipo de situações semelhantes, ou então conheço as pessoas de nome, de ouvir falar de. E felizmente temos bastantes pessoas na universidade de quem todos nós já ouvimos falar de alguma forma, e o professor António Dourado é seguramente uma das pessoas de quem eu muito ouvi falar. E ouvi falar bem, desde logo por ser, como já foi demonstrado e já foi aqui explicitado, um académico de eleição e um investigador de excelência, mas também pela sua atividade e amor à instituição, que se refletiu sempre em ter um pensamento próprio, em ter as suas ideias e em fazer passar as suas ideias e dialogar e promover o diálogo e promover as discussões das mais variadas matérias. Eu creio que isso é muito importante. Uma universidade não vive nunca não pode viver de ideias únicas, de todas as pessoas pensarem da mesma forma. Devemos ter a noção de que a universidade é tanto mais forte, tanto mais rica, tanto mais ambiciosa, tanto mais interessante, quanto maior for a diversidade dentro da universidade. O que nos une é o bem, neste caso, da Universidade de Coimbra, o futuro da Universidade de Coimbra. Mas depois temos todos, naturalmente, opções e opiniões diferentes sobre muitas matérias. E sempre foi para mim, claro, que o professor António Dourado fazia parte dessas pessoas que tinham uma opinião própria e tinham uma forma muito importante de ver determinados problemas e que nos deveria levar a pensar e a meditar sobre muitas situações da universidade. Naturalmente, mais focado na FCTUC, e portanto e também não vou comentar porque não conheço o suficiente, mas conheço o suficiente, ou ouvi o suficiente, para saber que estamos perante uma pessoa que marcou aqui a faculdade e que marca e marcou a universidade durante o período, enfim, que ainda está no ativo. E portanto eu gostaria de lhe agradecer também por isso, mas agradecer de uma forma muito sentida por isso, do coração, porque nós precisamos cada vez mais de pessoas que tenham essa atitude perante a vida e perante a instituição, porque isso significa amor à instituição. Independentemente da forma como nós olhemos para diferentes problemas, sejam os quais forem, se nós não nos interessarmos, se nos desinteressarmos, as coisas não se resolvem. E nem são chamadas à atenção determinadas situações que poderão ou merecerão ser corrigidas ou ser melhoradas a bem da comunidade. E, portanto, eu queria, neste momento, dizer-lhe que, enfim, como bem sabe, uma vez o C para sempre o C, enfim, todos nós chegamos ao momento, no ciclo das nossas vidas, temos vários ciclos na nossa vida, há um ciclo, enfim, também, que acontece, neste caso, devido à idade da jubilação, mas contamos consigo, naturalmente, e esperamos tê-lo entre nós muito tempo e que certamente gostaremos e continuaremos a querer, e eu, pessoalmente, gostarei de continuar a ouvir falar de si, do seu trabalho, da sua influência nos estudantes, da sua influência na universidade, em todo o nosso ecossistema, porque isso acho que é algo de muito relevante e que distingue muitas pessoas e que, no meu caso, me leva a querer dar-lhe, a estar aqui presente e dar-lhe esta minha palavra de agradecimento pessoal e, naturalmente, como reitor institucional, a tudo aquilo que foi a sua carreira, a tudo aquilo que deu a esta casa e a tudo que muitos de nós, muitos desta sala certamente, beberam e aprenderam e trabalharam consigo e que certamente lhes estão agradecidos, como a Universidade lhes está agradecida. Portanto, aquilo que eu lhe posso desejar é muitas felicidades e continuamos cá, todos juntos, a trabalhar para o melhor da UC. Muito obrigado, professor António. Magnífico reitor,
Senhora Subdiretora da Faculdade de Ciências, Senhor Diretor do Departamento de Engenharia Informática, eu agradeço vivamente as palavras simpáticas que disseram sobre mim, porventura com algum exagero, mas é próprio do ato, do evento. Eu, pessoalmente, de mim, pouco tenho a dizer. Eu tenho de agradecer a muita gente que influenciou a minha vida e em todos os aspectos. Tenho que agradecer à minha família, que fez por mim tudo o que pôde, ao meu professor primário, Manuel Lopes Martinho, falecido há uns meses, que influenciou o meu destino, à Fundação Gulbenkian, de quem fui bolseiro desde o 6º ano do liceu até que acabei a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica. Tenho de agradecer também ao governo francês pela bolsa que me permitiu fazer doutoramento em Toulouse, nos anos 80. Aos meus muitos colegas docentes que, ao longo dos meus 47 anos de serviço, que sempre tiveram comigo manifestações de simpatia e de ajuda. Aos meus alunos, com quem sempre aprendi, todos os anos, especialmente aos meus alunos de doutoramento, que, no fundo, me construíram. Aos funcionários da faculdade e da universidade, com quem sempre tive boas relações profissionais e pessoais. E, parafraseando o nosso colega, professor Carlos Filhais, posso dizer que dei tudo à universidade e a universidade deu-me tudo. E por isso estamos quites. Tive uma vida feliz, realizei os meus sonhos e desejo a todos que consigais também realizar os vossos sonhos. Não fui um santo, nem sábio. Não bate com a folha no microfone. Ok. Não fui um santo, nem sábio, nem herói. Procurei apenas ser uma pessoa decente. Muito obrigado a todos, à audiência, aos muitos amigos e amigas que aqui estão, que tiveram a amabilidade de vir aqui dar-me um abraço e eu estou muito comovido com este facto. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora vamos à lição propriamente dita. E que se intitula Aspectos Fractais do Desenvolvimento e Futuro do Homo Sapiens, embora tenha depois na parte final também uma outra parte interessante. Portanto, o universo iniciou-se com o Big Bang, e há muitos milhares de milhões de anos. O número que é considerado, que é mais aceito, é 3,8 mil milhões de anos. Mas, recentemente, foi publicado um artigo que aponta para 26,7 mil milhões de anos. E, para simplificar a análise que se segue, sem que isto a prejudique, eu vou considerar a idade do universo em 15 mil milhões de anos. E agora vamos fazer um exercício muito interessante, que é reduzirmos esses 15 mil milhões de anos à escala de um ano. O Big Bang dá-se no dia 1 de janeiro, às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, e a atualidade situa-se no 31 de dezembro, às 24 horas, 0 minutos e 0 segundos. Portanto, um segundo corresponde a 500 anos. Depois do Big Bang, formou-se o universo, as estrelas, as galáxias, a Terra apareceu em 31 de agosto, a vida na Terra a 24 de setembro, etc. Mais acontecimentos importantes. O Homo sapiens, ou a nossa espécie, surge apenas às 23 horas e 50 minutos, isto é, aos 10 minutos para a meia-noite, e às 59 minutos e 26 segundos, no dia 23 de dezembro, já o Homo sapiens está a pintar as gravuras de Lascaux, mostrando que a arte é tão importante para o Homo sapiens como são a comida e o abrigo. Até que chegamos à invenção da escrita, quando faltam 16 segundos para a meia-noite. E agora, se definirmos uma métrica genérica para o desenvolvimento, que inclua, por exemplo, a complexidade das estruturas moleculares e celulares,
o grau de desenvolvimento da vida vegetal e animal, o nível de interação entre o homem e a natureza, a complexidade tecnológica, etc., podemos desenhar uma curva sempre ascendente deste tipo. E a partir daqui já não conseguimos representar mais factos porque a espessura do traço é maior do que o tempo que ele representa. Então vamos pegar nesta parte final e vamos ampliá-la, mudar de escala e obtemos aqui esta escala. Faltam 16 segundos para a meia-noite e temos aqui esta escala. E se nós pensarmos no sino de uma igreja, destas igrejas antigas, nestes sinos grandes de dar horas, as 2 badaladas da meia-noite demoram à volta disso. E, portanto, podemos dizer que este intervalo de tempo de 16 segundos é o tempo que um relógio leva a dar a 2 badaladas da meia-noite. Portanto, aparece a escrita e depois dá-se a primeira badalada, a segunda badalada, a terceira badalada, a quarta badalada e aparece a roda, a quinta badalada, a sexta badalada, as pirâmides do Egito, a sexta, a sétima, as primeiras moedas, a civilização grega, oitava badalada, nona, muita coisa, ano zero, entre a oitava e a nona badalada, 10ª badalada e entretanto caiu o Império Romano e nasce Portugal por aqui. A pólvora e fogo de artifício são inventados na China para esta altura, queda de Constantinopla, pressa de Gutenberg, 11ª badalada, máquina de calcular de Pascal, início da ciência, propriamente dito, por esta altura, no século XVII, leis de Newton, primeira máquina a vapor, a eletricidade, a Revolução Francesa, a indução eletromagnética, a lâmpada de Edison, o automóvel, a relatividade de Einstein, a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra. E aqui temos uma situação análoga à anterior. Se nós definirmos uma métrica semelhante para o desenvolvimento e traçarmos aqui a curva do desenvolvimento, reencontramos aquela exponencial crescente. E agora também temos a situação análoga de que nós estamos apenas em 1939, mas não conseguimos desenhar mais nada porque, novamente, a espessura do traço é maior que o tempo. Então vamos pegar nesta última parte, que é 1% de todos os 16 segundos, ou seja, vamos pegar em 16 centésimos de segundo e vamos ampliá-los para a escala do slide. É uma coisa. Portanto, temos 1940, faltam 16 milésimos de segundo para a meia-noite. Agora, o que é que acontece? O primeiro computador surge em 41, na Alemanha, depois surgem computadores na Inglaterra e nos Estados Unidos, primeiro transistor, a estrutura do DNA é decifrada em 1953, Sputnik, primeiro satélite, o homem na Lua em 69, microprocessadores com vários cores, que aparecem entretanto, protocolos de internet, impressão 3D, o World Wide Web, smartphone, carro elétrico, Google, a descoberta da água em Marte, em 2004, o primeiro processador multicore, a Estação Espacial Internacional foi completa em 2011 e é habitada permanentemente desde 2010. A Estação Espacial Internacional é uma iniciativa muito interessante. A meu ver, trata-se de uma realização humana de grande importância para a qual contribuíram todas as equipes de investigação espacial existentes no mundo. Foi a maior, a mais bela e a mais frutífera colaboração entre povos e países até hoje, em minha opinião. Ela prova que quando é a colaboração que domina, não há obstáculos inultrapassáveis. E essa colaboração mantém-se hoje, apesar da situação geoestratégica, e continua em boa forma. Estamos em 2020 e então, entretanto, aparece o bosão de Higgs, os processadores com mais de 10 mil milhões de transistores, a internet 5G, os algoritmos de inteligência artificial, o ChatGPT e concorrentes, 3.5. Entretanto, também em Singapura é aprovada o consumo público de carne sintetizada em laboratório e chegamos à 12ª badalada da meia-noite, em 2020. E também aqui, se desenharmos uma curva de desenvolvimento, seguindo uma métrica análoga, obtemos uma exponencial crescente. Resumindo os 3 slides, podemos dizer que começamos por uma escala de 15 mil milhões de anos,
encontramos uma linha de desenvolvimento desta forma. Depois ampliámos esta parte final e fomos obter uma escala de 16 segundos, ou seja, 8.000 anos, e obtivemos uma linha de desenvolvimento também exponencial crescente. E depois ampliámos novamente esta aqui e fomos obter uma escala de 0,16 segundos antes da meia-noite, que corresponde a 80 anos, e novamente obtivemos uma curva exponencial. É claro que perguntar-me-ão, mas para que é que isto serve? Qual é a utilidade disto? Bom, para além de ser um exercício intelectual interessante, nós verificamos que todo o progresso se deu entre a quinta ou sexta badalada e a 12ª badalada da meia-noite. Isto serve-nos para encarar o futuro. Porque no futuro sabemos que também assim vai ser, ou pressupomos que também assim vai ser. Assim. Há muitas coisas que já estão a acontecer. Por exemplo, os processadores já ultrapassaram a barreira dos 150 mil milhões ou bilhões de anos e há dias foi apresentado um processador com 4 trilhões de transistores, o que representa um avanço tecnológico muito grande. O chat GPT-5, o algoritmo de inteligência artificial, sairá ainda em 2024, assim como provavelmente os 6 e os 7. E depois, juntamente com outros da concorrência, temos já a inteligência artificial no seu esplendor. Depois, o primeiro chip cerebral foi implantado no cérebro de um humano também este ano, pela empresa Neuralink, veremos mais tarde alguns detalhes. Os computadores quânticos prevê-se que estejam operacionais em 2035, a internet 6G em 2040 e os reatores nucleares de fusão por volta do ano 2050. E está prevista uma viagem, ou melhor, alguns preveem que o homem chegará a Marte por volta de 2050. E até está em desenvolvimento um projeto nos Estados Unidos de uma viagem de uma mini-nave à estrela Centauri. É um dos planetas da estrela Centauri B, lá por volta do ano 2060. E, portanto, nós temos aqui grandes progressos tecnológicos que nos permitem dizer que iremos assistir, durante este século, a diversas revoluções. Em primeiro lugar, a revolução informática e da inteligência artificial, a revolução do trabalho, a revolução da biotecnologia e bioengenharia, isso tudo, uma revolução energética, uma revolução climática e uma revolução política. Comecemos pela revolução informática. Portanto, o ChatGPT e os concorrentes os concorrentes futuros podem melhorar a nossa vida. Vem aí, como toda a gente diz, um grande aumento da produtividade, não só nas profissões manuais, mas também e sobretudo nas intelectuais, de serviços e artísticas. Com os computadores quânticos, que aparecerão daqui a uma década, mais ou menos, uma computação que atualmente demora 30.000 anos no supercomputador mais potente existente, pode ser feita em 1 segundo por um computador quântico. Isto é extraordinário. Isto pode ser um grande salto em frente da humanidade, mas também pode ser uma armadilha destruidora. Quem vai regular tudo isto? Quais são os perigos e os benefícios? Quem vai beneficiar do aumento da produtividade? O que se vai passar com o emprego? Há grandes preocupações que são todos os dias, se ouve aí nos órgãos de comunicação. E há quem apresente um futuro assustador. Mas eu tenho uma visão otimista da situação. Nós iremos beneficiar com esta revolução, nomeadamente permitindo uma revolução nas condições do trabalho. E que revolução é essa? Bom, com o aumento da produtividade da inteligência artificial, é possível que o horário semanal de trabalho se reduza substancialmente. Haverá condições para alcançar as 20 horas por semana num espaço curto, partilhando o emprego, aumentando eventualmente até os postos de trabalho. A sociedade não sobreviveria com massas de desempregados. Não acredito no desemprego massivo, como muitos prevêem. O capitalismo necessita de consumidores que possam consumir cada vez mais,
com maior poder de compra, podem encher as fábricas de robôs, mas depois quem compra os automóveis? E quem compra os telemóveis? E quem compra tudo no supermercado? São as pessoas, não serão os algoritmos de inteligência artificial nem os robôs. E, portanto, é uma necessidade vital do capitalismo que as pessoas consumam cada vez mais. Daí até algumas experiências de rendimento mínimo garantido que decorrem em alguns países para precisamente preencher essa necessidade. E, por outro lado, as pessoas não vão ficar indiferentes, mas agirão, como no passado, com grande entrega e defesa dos seus interesses. E até agora, todas as reduções do horário de trabalho foram conseguidas sem suor e lágrimas. Lembremos, por exemplo, da manifestação de Chicago, de 1 de maio de 1886, 500 mil pessoas lutando pelas 8 horas de trabalho diário, que deu para a violência, houve 10 mortos, foi um grande escândalo e deu origem ao 1 de maio feriado e conseguiram-se as 8 horas nos Estados Unidos, que depois foram alargadas à Europa. E se os sindicatos saírem da esfera de um país, organizando-se de forma regional e global, o seu poder será imenso, comparado com o que se passa agora. E a sociedade democrática e tecnológica não aguentará situações de grande conflitualidade social prolongada pela sua fragilidade da própria sociedade, obrigando sempre a acordos aceitáveis. Mas, olhando para a produtividade com o maior pormenor, temos aqui a representação da evolução da produtividade em diversos países, desde o ano 1950 até 2017. Esta curva aqui representa mais ou menos a mediana, portanto, a produtividade tem vindo a aumentar. E agora, atendendo ao potencial da inteligência artificial, o aumento da produtividade deixará de ser linear e passará a ser exponencial. E, portanto, se nós refletirmos isto nas horas de trabalho por ano, por exemplo, aqui neste estudo, em 1870 trabalhávamos 60 horas por semana e foi preciso um século para chegar às 40 horas por semana, em média, né? Uns países mais, outros menos, mas em média dá isso. E agora, eu estou convencido que, no máximo, em 100 anos, passaremos das 40 para as 20. E, portanto, lá para 2060, ou antes, porque isto às vezes acontece muito rapidamente, nós teremos uma semana de trabalho de 20 horas. E é claro que isso será uma revolução nas condições de vida e no trabalho, não é? Trabalhando 4 horas por dia, muito teletrabalho, as pessoas podem viver, ou muitas pessoas podem viver onde quiserem. Mais tempo livre, portanto, redução da ansiedade, melhores condições de saúde, mais alegria, mais tempo para a família, tempo para estudar durante toda a vida, o que é necessário, voltar à escola de vez em quando, mais tempo para viajar e socializar, que é uma necessidade intrínseca do Homo sapiens, a socialização é uma característica que o distingue dos outros homos, e daí resultando uma maior criatividade, que é a chave da inovação e do progresso, já agora e muito mais no futuro. Em relação à revolução biotecnológica, as neurociências estão em desenvolvimento muito rápido, já se pode ligar a inteligência artificial ao nosso cérebro, que é o caso deste chip chamado telepatia, que foi implantado numa pessoa com tetraplegia e esclerose lateral amiotrófica no passado mês de fevereiro, pela Neuralink. Portanto, é um chip que está aqui a sua construção, tem aqui uns fiozinhos nanofios, mais finos que um cabelo, que vão ligar aos neurónios e depois captam os sinais elétricos dos neurónios, transmitem-nos aqui a eletrónica e o wireless, e depois está aqui montado, e por Bluetooth isto é transmitido a um smartphone ou a um computador. E qual é a utilidade disto? É que esta pessoa tem estas doenças terríveis, mas pode pensar e ter desejos e ter emoções e querer qualquer coisa. E quando quer qualquer coisa e pensa que quer qualquer coisa, as ondas cerebrais variam em resposta a esse desejo. E essas variações são captadas por este dispositivo, são enviadas a um computador que, usando algoritmos de machine learning e de inteligência artificial, são capazes de classificar as emoções que recebem do sinal eletroencefalograma.
E neste caso a pessoa já consegue mover o rato, pensando, eu quero mover o rato para a esquerda, e depois vem aqui para o chip, vai para o computador interpreta e o computador ele mesmo faz mover o rato para a esquerda. E vão aparecer muitos dispositivos deste tipo, que interagem com o nosso cérebro, permitem ler o cérebro e depois com algoritmos de inteligência artificial classificar aquilo que as pessoas querem e desejam. O que vai permitir a pessoas como esta pessoa, com esta doença terrível, ter uma vida mais normal. E muitos outros tipos de doenças. Ainda este ano também foi apresentado um tecido cerebral feito com impressão 3D, que é curioso, impressão 3D. E as células são iguais aos nossos neurónios, têm capacidade de criar ligações, sinapses com outras células e de fazer redes neuronais, onde podem ser usadas para reparações do nosso cérebro no futuro. E também apareceu este ano, em fevereiro, um processador de DNA, com memória de DNA, e é o primeiro processador de DNA, portanto, que faz com DNA operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, e através disso qualquer operação matemática. E a memória DNA é muito importante porque, de acordo com aquilo que se pode ler, 1 centímetro cúbico de DNA poderá armazenar toda a informação da internet, que são 120 zettabytes, ou seja, 120 seguido de 21 zeros, que é espantoso, o que vai facilitar muito a construção de centros de dados com uma capacidade de armazenamento inimaginável. Hoje, uma das grandes limitações ao avanço da inteligência artificial já não é a questão da capacidade computacional, é a questão da capacidade de armazenar dados. Porque são precisos milhões e milhões de dados para treinar bem um complexo algoritmo de inteligência artificial. Agora, em relação à revolução energética, a meu ver, alternativas aos combustíveis fósseis são a energia nuclear por um lado e a água com eletrólise de hidrogênio por outro. A Toyota está a construir um motor de automóveis que vai funcionar em água. Tem problemas técnicos, está apenas em laboratório, mas há de chegar a produzir carros e nós podemos comprar carros que são alimentados em água. Pomos água destilada lá dentro e eles andam. O que quer dizer que tem as células combustíveis lá dentro, e tem a hidrólise, a eletrólise lá dentro. As energias renováveis, como o solar e a eólica, são naturalmente, já são auxiliares muito importantes, mas não mais do que isso. Têm riscos, são instáveis e, por outro lado, a energia hídrica, no futuro, pode vir a ser sacrificada na utilização das barragens como reservas estratégicas de água potável, em vez de serem produtores centrais de produção de energia. E por falar em nuclear, atualmente são em construção 34 centrais nucleares de fissão e 447 reatores em funcionamento. É muita coisa. Uma boa parte da nossa eletricidade é de origem nuclear, porque é importada de França, onde tem muitas centrais nucleares. Aliás, às vezes pode ser até na fatura da EDP. Uma parte vem do nuclear. Mas são as centrais nucleares de fusão não radioativas que nos darão energia limpa, segura e sem limites, por volta de 2060. E estão-se a dar passos importantes, por exemplo, isto que está aqui noticiado, o problema das centrais nucleares de fusão, para quem não está muito dentro do assunto, é que visam reproduzir aquilo que se passa no Sol. No Sol faz-se a fusão nuclear, e essa fusão nuclear produz energia que depois o Sol envia para os planetas, incluindo para a Terra. Mas essa fusão dá-se a 15 milhões de graus Celsius. Portanto, para se conseguir na Terra fazer a fusão nuclear, é preciso criar um ambiente de 15 mil milhões de graus Celsius. Mas isso não é problema, porque o tokamak nos Estados Unidos já consegue 100 mil milhões, mais do que é necessário. Mas para isso é preciso muita energia. Para aquecer a 15 milhões de graus é preciso uma quantidade imensa de energia elétrica, e por isso é que é preciso supercondutores para levarem os amperes necessários e tal, é muito complicado. Mas esta experiência foi a primeira em que se conseguiu um balanço positivo. Consumiram-se 2,1 megawatts de energia e obtiveram-se 2,5. É o primeiro passo, é um passo em frente. E, por outro lado, está em construção no sul de França o ITER, em latim quer dizer o caminho, que é o primeiro reator de fusão nuclear em larga escala do mundo, prevê-se que esteja construído em 2025. E há 33 países, nomeadamente todos da União Europeia, a China,
a Índia, o Japão, a Rússia, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. E o Canadá quer entrar também e outros querem entrar. E será usada para investigação e para demonstração. E, novamente, aqui temos uma situação muito interessante, que é o facto de que praticamente todos os países que têm capacidade de investigação na área da fusão nuclear estão envolvidos. Também é uma iniciativa de toda a humanidade. E, portanto, como é toda a humanidade, eu estou convencido que acabará por vir a ser construída. Neste estaleiro trabalham pessoas de 90 países. Mostra grande colaboração, segundo o site do próprio ITER. De modo que nós temos aí grandes problemas, já estão aí, alterações climáticas e problema da água potável, a saturação da Terra, um aumento da população, a gigantesca desigualdade económica e a aventura cósmica. Em relação às alterações climáticas e o problema da água potável, por um lado temos a questão dos gases de efeito de estufa, que são o CO2 e o metano. Fala-se pouco no metano, mas o metano tem efeito de estufa muito maior do que o CO2. Eu li até 80 vezes mais que o CO2. E não é possível eliminar a emissão de metano. Não é possível. Nem de CO2. Porquê? Porque a própria vida produz metano. A própria vida produz metano em grande quantidade. As lagoas, nós próprios, nós produzimos 35 milhões de toneladas de metano por ano e 135 milhões de CO2, só por aquilo que comemos. De modo que emissões zero não é possível. Não sendo possível emissões zero, o que tem que se fazer é minimizar as emissões e depois extrair em grandes quantidades metano e CO2 da atmosfera. Já existe alguma tecnologia para CO2, para metano não existe ainda, mas é por aí que tem que se extrair muito. Depois, em relação à água, a gestão da água tem que passar a ser a nível internacional. E pode-se construir um sistema internacional de aquedutos, tal como é. Um sistema internacional de oleodutos, de gasodutos, aquedutos também ainda é mais simples. Né? Podem-se construir mais barragens, mais represas, mais reservatórios, pode-se intervir no ciclo da água, que é uma coisa que já se faz, através da desalinizadora e da chuva artificial. A chuva artificial é uma tecnologia que o homem já domina, por exemplo, a Tailândia usa chuva artificial para combater incêndios e a China tem grandes planos de desenvolvimento de chuva artificial para, digamos assim, irrigar zonas suas muito áridas. É claro que isto é um perigo, mexer no clima é complicado, não é? Há muita gente que se opõe, não é? E depois, com satélites 6G e sensores de todo lado, será possível a gestão otimizada da água, a nível regional e mesmo global, até uma grande resolução. Naturalmente que mexer no clima por ação humana é muito arriscado, não se sabe qual é o resultado, mas agora o certo é que o Homo sapiens vai se confrontar muitas vezes com o seguinte dilema ético: escolher entre uma catástrofe certa e uma catástrofe provável. Naturalmente que a solução será a catástrofe provável, a resposta é ética. E de modo que isso vai acontecer. Depois temos o problema populacional, aqui representado nesta figura, que aparentemente não tem nada de especial, mas tem, não é? Porque a população está a crescer. Nós temos em 2024, temos mais ou menos aqui, 8,1 mil milhões de habitantes, que é o que temos atualmente na Terra, e podemos crescer até aos 10.500 milhões em 2085, mas depois vai diminuir. Não se pode crescer mais. E quando uma espécie biológica diminui de população, temos um problema, porque não se sabe como é que ela vai acabar. Pode recuperar ou não. E é por isso que nós veremos daqui a pouco a necessidade da aventura cósmica. Porque, em boa verdade, se nós olharmos para o passado, o que é que nós temos? Nós temos aqui o Homo sapiens. Antes de nós existiu o Neandertal, entre o Neandertal, o Erectus e o habilis, e nós viemos todos aqui do Australopithecus, por evolução direta até lá. E não há nenhuma lei cósmica que diga que devemos ser os últimos da série. Ora, o Neandertal
apareceu há 400 mil anos e viveu até 50 mil anos atrás, de modo que andou 350 mil anos por cá. O Homo sapiens já anda há 300 mil. De modo que nós temos que reivindicar pelo menos 50 mil cormos, ou direito cósmico, para ainda viver, não é? E só depois sermos substituídos. Mas é por isso que é necessário a revolução cósmica, a aventura cósmica. E o Stephen Hawking, aquele famoso físico que muitos de vocês conhecem, afirmou em 2017 que a humanidade tem apenas 100 anos para deixar a Terra e colonizar outro planeta, a fim de sobreviver a mudanças climáticas, às epidemias, aos impactos de asteroides e à sua população. E existem atualmente diversas iniciativas em curso que visam estudar Marte e a sua habitabilidade e, portanto, esta previsão do Stephen Hawking tem alguma credibilidade. Não é? Existe a missão Perseverance da NASA, a missão Tianwen-1 da China e a missão Hope dos Emirados Árabes Unidos, que recolhem dados, estudam a geologia, a atmosfera e a possibilidade de vida em Marte, além de testarem tecnologias que possam facilitar uma futura presença humana no planeta. Decorre até atualmente uma experiência em que 4 pessoas, uma experiência da NASA, salvo erro, 4 pessoas estão a viver numa atmosfera, num ambiente de Marte simulado durante um ano, para ver como é que se aguentam. E, portanto, a aventura de Marte é uma aventura para a qual já estão a trabalhar muitas pessoas, já estão a ser feitos investimentos significativos, mas provavelmente vão ser precisos muito mais investimentos. E temos aqui este robô da Perseverance dos Estados Unidos. Esta fotografia foi tirada nos Estados Unidos, não é? Mas este robô anda lá e está diariamente a transmitir informação. Até acho que se pode ver online no site da NASA, nos sites associados. E se houver condições de habitabilidade em Marte, nós podemos prever que esta pintura artística seja uma possível fotografia num futuro não muito distante. Uma família em Marte, com filhos e com instalações para sobreviver. Por outro lado, a China pretende construir uma plataforma espacial na Lua com colaboração internacional, que funcionaria como uma espécie de apiadeiro entre a Terra e um outro planeta. E há quem preveja que em 2050 emertirá o primeiro humano, esta previsão com base nos progressos que se têm alcançado e nos estudos que estão a ser feitos. Agora, uma viagem à próxima B da estrela Centauri, que está a 4 anos luz, este projeto envia uma mini sonda que é impulsionada por lasers, pesa algumas gramas e que atingirá a velocidade da luz e, portanto, chegará a Marte em cerca de 4 anos. À próxima B, em cerca de 4 anos. E enviará informação sobre isso. E também a Lua Europa de Júpiter, é uma das muitas luas de Júpiter, tem um imenso oceano subterrâneo de água líquida e, recentemente, foi descoberto que produz oxigênio suficiente para 1 milhão de pessoas. Uma notícia de 11 de março. Portanto, talvez daqui a uns milénios, quando vierem estudar o que se passou, façam uma figura em que a seguir ao Homo sapiens aparece o Homem Galácticos. Homem Galácticos. Quando? Não sei. Ninguém sabe. E como é que se podem resolver estes grandes problemas? Toda esta investigação é caríssima, todas estas iniciativas requerem financiamentos extraordinários e nenhum país, por si só, é capaz de os fazer, por muito forte que seja. Tal como no ITER, a Organização Espacial Internacional, é a colaboração de países que permite o desenvolvimento de todos estes progressos. Mas para que isso seja possível, para que a humanidade possa participar nestas jornadas apaixonantes da aventura espacial, é preciso uma revolução política. E só há solução global para problemas globais. É preciso uma nova forma de governo do mundo, baseado em multipolaridade em vez de unipolaridade,
na cooperação em vez de competição, na igual dignidade de todos os países no fim das hegemonias, na metamorfose do Estado-nação, hoje com as correntes migratórias. As nações já estão em grande metamorfose, na medida em que, tradicionalmente, uma nação pode-se definir como um conjunto de pessoas que acreditam nos mesmos mitos, mas atualmente não é assim, porque existem no mesmo país pessoas com muitas culturas, muitos mitos, e já não se pode definir a nação portuguesa como um conjunto de pessoas que acreditam nos mesmos mitos. E quem são os portugueses? São os que habitam Portugal ou são só os que são netos de portugueses? Os outros não são? De modo que as nações tendem a ser conjuntos de pessoas que têm variadas culturas e que vêm de variados lados. Mas isso é bom. Por um lado, há a questão económica, que aí estamos todos de acordo, é bom. Mas, por outro lado, a miscigenação dos genes produz indivíduos mais resistentes. E a mistura de culturas produz culturas de ordem superior. E, portanto, só traz benefícios, essa metamorfose do Estado-nação. E, por outro lado, os Estados vão ter de ceder alguma soberania. Por exemplo, na questão do clima, quem é que deve mandar na gestão da floresta mundial? Cada país na sua floresta ou haver qualquer organismo internacional que tenha alguma supervisão disso? É necessário, porque senão não há, é o que se diz atualmente, o Estado-nação é um obstáculo ao progresso das medidas de alteração climática, porque reúnem-se naquelas reuniões no Rio de Janeiro, em Paris, grandes declarações, muitas boas intenções, está tudo resolvido, mas cada um chega ao seu país e não tem coragem de enfrentar o seu eleitorado com aquelas medidas que muitas vezes não são populares. E, portanto, há um bloqueio da luta às alterações climáticas pelo Estado-nação. E isto, a meu ver, deve ser alterado. Depois, democracia e redução das desigualdades económicas e uma métrica de desenvolvimento baseada no grau da velocidade das pessoas. E não apenas no produto interno bruto. Mas como é que se faz essa revolução política? Sai ela uma utopia? Eventualmente. Mas há duas coisas que nós podemos olhar de perto para elas que podem dar alguma luz. Por um lado, aceitamos que o Homo sapiens é naturalmente bom e, por outro lado, que a teoria de verniz é uma falsidade inventada pelas elites em seu proveito. Então, o que é a teoria de verniz? Vocês todos o conhecem. O Homo sapiens, por natureza, é bruto, violento e antissocial, e só a camada de verniz que a educação e a vida e a sociedade lhe deram disfarça estas características. Nós vivemos há muito tempo a acreditar nela. Mas estudos recentes mostram que a situação é diferente. Estudos da psicologia, da biologia, da arqueologia, da antropologia, da sociologia e da história provam que isso é falso. Eu aconselho-vos a ler este livro, que foi publicado em 2021, Humanidade, uma história de esperança, de Rutger Bregman, que relata muitos estudos, todos eles provam que o homem, Homo sapiens, na fase que estudou a refletor, não era violento. Pelo contrário, como vivia o Homo sapiens no tempo que estudou a refletor? Era livre e igualitário, sem estruturas hierárquicas permanentes. Os chefes eram escolhidos pelo mérito e apiados a qualquer momento. As mulheres gozavam de direitos e deveres iguais aos homens. Cada mulher tinha vários maridos ao longo da vida, chamada monogamia em série, em que as mulheres é que escolhiam os maridos, e por isso acabavam por ter até mais poder político dentro do grupo do que os homens. E no grupo praticava-se a interajuda, a bondade, a empatia, a solidariedade, a compaixão, a resolução de conflitos em geral de modo violento. E a vida correu assim durante 95% da existência do Homo sapiens. Depois veio, quando passou à fase sedentária e agrícola, a população cresceu rapidamente e a propriedade, sua conquista e defesa, sepultou as primeiras guerras. Os vencidos eram tornados escravos. E os primeiros estados do Urugue e do Egito, e todos aqueles estados nesta região, neste tempo, eram, sem exceção, estados esclavagistas. E mesmo na antiga Atenas, que é considerado o berço da nova civilização, 2/3 dos habitantes eram escravos.
E mesmo Platão e Aristóteles acreditavam que sem a escravatura não podia haver civilização. E ainda em Atenas, apenas 10% da população tinham direito de cidadania e as mulheres não se contavam entre esses 10%. Portanto, o adverso das cidades e dos Estados, da agricultura e da escrita, não trouxe à maioria das pessoas prosperidade, mas trouxe sofrimento. Só nos 2 últimos séculos, nos últimos 235 anos, depois da Revolução Francesa, quando foi abolido o feudalismo e os servos da gleba, é que o homem retomou a liberdade do seu corpo. E as coisas melhoraram, e melhoraram muito depressa. Tão depressa que nós até nos esquecemos de como era antes disso. Se considerarmos a história da civilização e a contarmos como um dia de 24 horas, as primeiras 23 horas e 30 minutos eram de puro sofrimento e miséria. E só os últimos 30 minutos é que o homem encontrou na sociedade civil alguma coisa de bom. Aliás, curiosamente, o último país a abolir a escravatura foi a Mauritânia, em 9 de novembro de 1981, mas só a criminalizou em 2007. Mas sendo assim, porque é que nós acreditamos na teoria de verniz? Como é condicionada a nossa visão do mundo? 97,6% miséria, 2,4% livres. Como é condicionada a nossa visão do mundo? É pelas notícias. Nós sofremos do enviesamento da negatividade. Estamos mais sintonizados com o que é mau, em detrimento do que é bom. Como escreve Bregman, o facto de sermos todos os dias bombardeados com histórias horrendas sobre desastres aéreos, raptos de crianças e decapitações, que tendem a fixar-se na memória, envesa por completo a nossa visão do mundo. Se nós virmos isto em termos estatísticos, usando a distribuição beta, que me parece mais adequada aqui por ter caudas finitas, o que é que acontece? 90% das notícias são más e referem-se, no máximo, a 2,5% dos indivíduos. E 10% das notícias são boas, como os prémios Nobel, os campeões, etc. Mas referem-se apenas também a 2,5% dos indivíduos da cauda direita. Mas destes 95%, ninguém fala. Mas são eles que marcam o padrão. São eles que fazem o padrão da espécie. Portanto, o que nós podemos ver é que, ou interrogar, é se a civilização colocou uma camada de verniz no Homo sapiens ou se colocou uma camada tóxica. Claro que a civilização trouxe muitos progressos, não é? Muitos progressos. A vida incomparavelmente melhor para todos. Mas, fundamentalmente, depois da Revolução Francesa. Não antes. Por isso, a civilização trouxe também o egoísmo, a ganância, a inveja, a guerra, a luta pelo poder, a solidão de que não se referia o Homo sapiens antes dela. E então podemos dizer que a civilização não nos colocou uma camada de verniz, mas sim uma espessa camada tóxica. E muito mais espessa nas elites do que no homem comum. Porque vários estudos mostram que em situações de catástrofe, o homem comum escolhe a solidariedade sobre o egoísmo. Por exemplo, aqui, quem são estas pessoas que esgravatam a terra à procura de milagres? Um sismo na Turquia. São cidadãos anónimos, que sentem gosto em ajudar e sofrem com a dor dos outros. São Homo sapiens, não são melhores. E todos nós já vivenciamos situações análogas a esta. E aqui? Uma fila de miúdos aguardando por alimentação, uma ONG, um apoio humanitário. Provavelmente estes miúdos já são órfãos, ou muitos deles serão órfãos, e vivem nas ruínas das suas casas. Mas reparem na dignidade com que eles se apresentam aqui. A dignidade deles. Nada de desordem, nada de nervosismo, nada de se empurrarem uns aos outros. Alguns até sorriem, este aqui para a câmara, não é? Este aqui também sorri para a câmara. É uma fotografia impressionante. Eu sempre que vejo esta fotografia fico um pouco emocionado. É o melhor do Homo sapiens, estas crianças. E aqui, chegada de Pedro Alves Cabral do Brasil. Quem são os violentos? Onde está a violência? Nos caçadores-coletores ou nos outros? Nos caçadores-coletores não se vê.
Nos outros, também não, mas tendo em conta o que aconteceu depois, com a exploração do Brasil, é fácil concluir onde está a violência. E aqui, chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas. Os caçadores-recoletores não estão nada violentos, até oferecem coisas, respeito, etc. E tal, não é? Quem são os violentos aqui? É o caçador-recoletor ou não? Se nós considerarmos o que se seguiu, por exemplo, com o Francisco Pizarro, que destruiu o Império dos Incas, e Hernán Cortés destruiu o Império dos Aztecas, destruiu e massacrou. Nós podemos citar o Leonard Boff, que diz, no dia 12 de outubro de 1492, começou para a América Latina e para o Caribe uma sexta-feira santa de dor e de sangue, que prossegue até hoje, sem conhecer o domingo da ressurreição. 1492 é a data dos conquistadores e não das populações autóctones. Não é a lembrança de uma bênção, mas é o pesadelo de um genocídio. E aqui? Obrigado. E aqui? Quem são os violentos? Ou os mais violentos? É claro que nós não podemos julgar o passado pelos princípios do presente. Nem podemos repetir a história. Mas temos que refletir nos factos, no sentido de prepararmos o futuro. E é um tema bastante doloroso nós observarmos aquilo de que a nossa civilização foi capaz de fazer a outros homo sapiens. E por isso vamos deixar este tema, e tudo isso foi feito pelo ouro e pelos diamantes. Foi a única ou a maior motivação destas invasões. Não é? Bom, vamos a um assunto mais interessante, que é o do algoritmo. Há quem diga que algoritmo é a palavra mais importante do século XXI. E esta palavra estranha tem origem no nome de família do matemático Mohammed Ben Musa al-Khwarizmi, do século IX depois de Cristo. Mas antes de passarmos propriamente à noção de algoritmo, vamos ver como é que se faz o bacalhau à Brás. É o prato preferido do Cristiano Ronaldo. Não é? Então, o que é que temos aqui? Temos aqui um certo número de ingredientes e depois um certo número de operações que é preciso fazer sobre os ingredientes por uma certa ordem pré-estabelecida. Isto é um algoritmo. Qualquer algoritmo tem estas duas características. Então, podemos chamar, em vez da receita do bacalhau à Brás, o algoritmo do bacalhau à Brás. Porque tem um conjunto de dados, que são os ingredientes, depois tem um programa, que é o conjunto das instruções, que é a receita, e depois temos também um programador, que é o cozinheiro. É o cozinheiro. E agora temos um algoritmo de inteligência artificial. É igual ao do bacalhau à Brás. É, no essencial é. Porque tem dados, tem um programa e tem um programador. Qual é a diferença? É que os dados não são ingredientes culinária, mas são milhões e milhões de números. E o programa não é uma receita, mas é um conjunto de instruções programadas numa linguagem de computador, neste caso em MATLAB, que em 10 linhas permite configurar e treinar uma rede neuronal de Deep Learning, Machine Learning, Deep Learning. E o programador é um engenheiro. Mas agora temos outros algoritmos, muito falados. Algoritmo bioquímico. Também é igual ao bacalhau à Brás. Tem dados, tem programa e tem programador. Quais são os dados? Bom, os dados são as milhares de proteínas que nós temos nas nossas células, no nosso organismo, de hormonas, as variáveis do ambiente que são medidas pelos nossos sensores, etc. E o algoritmo? O programa? É o DNA. Este programa tem milhares de milhões de pares de base, ou se quiserem, milhares de milhões de linhas de programa que nos fazem. E, portanto,
quem programa isto? Quem programa? É a evolução. E aqui é que está a questão. É a evolução que programa os nossos algoritmos bioquímicos. Por curiosidade, e para que nós não pensemos que somos seres no universo extraordinários, o nosso programa, o nosso DNA é 60% igual ao das bananas, 80% igual ao das vacas e 98% igual ao dos chimpanzés. Se nós calcularmos os 2% que nos separam dos chimpanzés, mesmo assim são 64 milhões de linhas de programa. Portanto, são estas 64 milhões de linhas de programa que nos permitem fazer aquilo que o chimpanzé não é capaz de fazer. Por exemplo, falar. E a fala foi fundamental. E depois criar ficções, criar coisas e acreditar em coisas que nunca viram, mas que são capazes de imaginar, mitos. E foi a capacidade de criar mitos que fez com que muita gente colaborasse entre si, porque acreditava nos mesmos mitos, e que construiu a própria sociedade. Mas se é a evolução, então vamos ver como é que foi a evolução do Homo sapiens. Portanto, há traços do Homo sapiens com 300 mil anos, segundo as últimas investigações, embora estes números variam de vez em quando, fazem novas descobertas, mas partimos daí, 300 mil anos. E o homem viveu como caçador-coletor 290 mil anos. E apenas 10 mil anos sedentário. Agora, nós temos 80% do DNA comum com o chimpanzé. Note que a nossa linha evolutiva separou-se da linha evolutiva do chimpanzé entre 6 a 7 milhões de anos atrás. De modo que se nós temos tanta semelhança com o chimpanzé, é porque uma parte do nosso programa tem pelo menos 6 ou 7 milhões de anos. E, portanto, nós sabemos que a evolução é uma coisa muito lenta, trabalha muito devagar, e os 10 mil anos são insignificantes com o que se passou antes. Mesmo considerando apenas os 300 mil anos que tem o Homo sapiens, os 10 mil anos são apenas 3,33%, sendo os 96,7% para os 290 mil anos. Qual é a conclusão que tem que se tirar? É que os nossos algoritmos bioquímicos atuais são, essencialmente, os mesmos de há 100 anos, de há 10 mil anos, ou seja, quando começou a civilização. Portanto, nós somos aquilo que éramos há 10 mil anos, antes da civilização. E isso é uma boa notícia, porque isso é a esperança da nossa espécie. E, portanto, temos, no fundo, a teoria de verniz ao contrário. O homem moderno tem uma camada tóxica de egoísmo e egocentrismo, inveja, violência, soberba, ganância, solidão, pintadas pela civilização. Mas se escavarmos um pouco, encontramos os algoritmos do caçador-coletor. E todos os estudos do comportamento humano feitos nos séculos XX e XXI mostram que em situações extremas, 90% da população liberta-se dessa camada tóxica de verniz. E podem haver muitas histórias no livro que há pouco vos recomendei. E aqui reside a nossa esperança de salvação. Porque, se nós colocarmos a questão, uma nova sociedade é possível? Sim. Sim, porquê? Porque já temos os algoritmos bioquímicos necessários. Temos apenas que nos libertar da camada tóxica da civilização. Não é fácil, não é fácil. Mas nada foi fácil no passado para o Homo sapiens. E se nos libertarmos da camada tóxica da civilização, então será possível construir a aldeia global. Isto é, uma sociedade humana no planeta Terra, que se caracteriza pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, pela solidariedade, pela compaixão, pela empatia e por uma nova relação com a natureza. A questão é, para quando essa aldeia global? Para quando? E não se sabe, não é? Mas sem ela não será viável a humanidade conseguir resolver os grandes problemas globais, o problema climático, o problema
da aventura cósmica, etc. Não será possível, não é? E se a situação atual nas relações internacionais de luta pela hegemonia continuar, se continuar a manter a camada tóxica, não é de excluir a hipótese de uma terceira guerra mundial, que será nuclear, dentro de poucos alguns anos, e pode levar ao nosso desaparecimento como espécie. Salvar-se-ão, possivelmente, as tribos nómadas ainda existentes na Terra, em zonas muito remotas, onde a radiação nuclear não chegará, e que estão ainda na fase de caçador-recoletor, e será o novo começo da humanidade. Mas esperamos que isso não aconteça. E eu estou convencido que não. O homem acabará por se libertar da camada tóxica. Na meu ver, a aldeia global tem que ser construída antes do final do século. Lá para finais do século. E nós devemos lá chegar. Quando e como, não sei. Ninguém sabe. Mas temos que lá chegar. E se nós virmos as viagens interplanetárias, poderão ser feitas depois, não é? Com a ajuda de toda a gente. Mas se nós virmos o desenvolvimento de uma outra faceta, como que uma espiral crescente, assim, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que o Homo sapiens surgiu com fase de caçador-recoletor e depois iniciou lentamente, calmamente, sem atropelos, a espiral e, ao fim de 290 mil anos, alcançou o primeiro povoado agrícola. 290 mil anos. A partir daqui, foi uma correria desenfreada, atrapalhando-se uns aos outros, calcando-se uns aos outros, sem dó nem piedade, sem perceber, até que, em apenas 10 mil anos, chegou às grandes metrópoles modernas e tecnológicas. Mas com esta correria, com este calcar uns sobre os outros, durante 10 mil anos, ganhámos uma camada tóxica. E agora temos que continuar. Temos que continuar. E temos que continuar para alguns, para algum lado. Mas para onde? A meu ver, tem que ser para a aldeia global, com as características que referi há pouco. É claro que isto pode ser considerado uma utopia, eventualmente. Mas as utopias de ontem são a realidade de hoje. E as utopias de hoje serão a realidade de amanhã. E vamos de ir para a frente, batendo muitas vezes com a cabeça, cometendo muitos erros, levantando-nos sempre para salvar a espécie e a sua vida futura. Porque, como dizia Einstein, se alguém nunca se enganou, é porque nunca tentou algo de novo. E assim termino a minha apresentação. Desculpem a chatice, muito obrigado pela vossa atenção. Agora recomendo estes 3 livros que eu li, que me alteraram um pouco a minha maneira de ver o mundo e de ver-me a mim próprio e os meus condicionalismos. Acho que, sobretudo, o verde foi para mim, de certa forma, um murro no estômago. Mudei muito a forma de encarar as pessoas. Bom, agora temos a segunda parte desta lição, que é a declaração da vida na aldeia global
com a classe de saxofone de Salatina, com convidados, com a convidada Carolina de Herrera em violino. Nossa vida é breve, logo findará. A morte vai rápida, arrebata-nos naturalmente, sem ninguém poupar. Esta canção é conhecida como Da Brevitate Vitae, mas também como Gaudiamus Igitur, e é uma canção tradicional da vida de Boêmia estudantil desde o século XIV. Mais tarde foi passada a partitura por J. Brahms em 1880 e vocês irão identificá-la. Esperamos pelos artistas. Nós dedicamos esta canção que tocamos agora, por razões evidentes, às autoridades académicas aqui presentes, ao Sr. Reitor, à Sra. Vice-Diretora e ao Sr. Jorge Henrique, ajudei, porque, como devem ter identificado, trata-se do que agora é conhecido como hino académico. A segunda canção. Ele não tem género nem cor, não tem idade, porque existe em todos os tempos.
Não tem lugar, porque está em toda a parte. Ele é o algoritmo bioquímico mais extenso, mais complexo e dos mais primordiais que nós temos. Ele é o amor. Com música e letra de Parretti, Creatore e Weiss, e arranjo para saxofones de Bruno Brunheiro, que aliás fez arranjo para todas as canções que vamos tocar, e na voz de Patrícia Freitas, convidada e nossa professora de canto, Can't Help Falling in Love. Se quiserem, cantem. de quem alcançou ser-se amigo de um amigo. Quem doce dama ganhou, jubile-se comigo. Quem um só ente conquistou, seja citado no mundo. Mas se na alegria falhou, ficai só, moribundo. Este é um extrato do poema original de Friedrich von Schiller, de 1785,
que foi musicado por Beethoven em 1823 e é conhecido como o Hino da Alegria. Na voz da convidada Joana Dourado e com a letra mais popularizada, o Hino da Alegria. Podem cantar. Aos que andam dormentes, distraídos do mundo, deixando a vida passar ao lado, mergulhados na passividade e na indiferença. Acordai! Com música de Fernando Lopes Graça e letra de José Gomes Ferreira.
Estamos a chegar ao fim. Falta-nos uma coisa importante, que é cantar o hino da Aldeia Global. Faz já muito não, agora o hino da Aldeia Global. E vamos cantá-lo em conjunto. Com respeito e com contexto. Para isso, libertemos-nos da nossa camada tóxica. Peço-vos por isso que se levantem. Peço que se levantem. Os que puderem. Ponhamos os nossos braços nos ombros dos nossos vizinhos. Homo sapiens, somos todos Homo sapiens. É preciso pôr lá a letra. Vai lá pôr a letra no instante. Vai pôr a letra no computador. Ok. E agora vamos balancear um pouco, calmamente, como na Aldeia Global. À esquerda, para a direita. Está ligado o micro. E agora vamos cantar. Grande a Vila
Eu quis dar uma lição de jubilação, de modo a que todos os que cá viessem saíssem daqui com um pouco mais de felicidade e de esperança no futuro. Sejam felizes. Libertem-se da toxicidade humana. O amor existe em cada vosso campo. Muito obrigado pela vossa presença.